Quem vai palestrar hoje é a doutora Renata Domingos de Oliveira Simão. Ela é advogada, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, professora do curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva. Também tem uma continuação do currículo dela na apresentação, que foi aqui no cartaz foi bem resumido, mas tenho certeza que, ainda fora essa apresentação do slide, ainda deve ter um currículo muito extenso. Sem mais delongas, eu já passo a palavra para a doutora Renata para sua exposição, desejando um bom trabalho na data de hoje. Quando nós falamos em medidas provisórias, logo a gente lembra do presidente ou da presidente com uma caneta na mão, impondo algo a nós com força de lei. Basicamente é isso, a ideia de medidas provisórias. E as medidas provisórias elas foram instituídas na Constituição de 88, vieram com a ideia de substituir o decreto-lei da Constituição anterior, que era considerado um instrumento antidemocrático, um instrumento autoritário, mas, com o passar do tempo, vimos que houve um abuso na edição de medidas provisórias e até a falta de limites para a edição fez com que elas se tornassem um método corriqueiro de legiferação por parte do Poder Executivo. Então, eu digo que o tema ainda causa um certo frenesi, porque nós vemos que os doutrinadores sempre estão criticando a respeito dos pressupostos de edição, dos limites à edição das medidas provisórias, do controle desses atos normativos. No final do ano passado, início deste ano, a presidente da República editou algumas medidas provisórias que causaram uma certa polêmica, medidas provisórias que alteraram a questão de recebimentos aí de alguns benefícios do INSS, como, por exemplo, seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte, dificultando um pouco mais o acesso a esses benefícios. E isso veio recebido com uma certa crítica na parte doutrinária. Também foram editadas algumas medidas provisórias liberando créditos extraordinários para algumas empresas públicas, dentre elas a Petrobras. E, então, novamente, nós vimos o tema medidas provisórias tomando o assunto aí nos meios acadêmicos, razão da qual nós resolvemos trazer esse tema para discutirmos um pouco mais, para entendermos um pouco mais esse instituto. E o título da apresentação, eu coloquei como medidas provisórias a função legislativa do Poder Executivo. Função legislativa, o que seria essa função legislativa do Poder Executivo? Para que nós adentremos propriamente no tema medidas provisórias, é necessário fazermos um retrospecto, analisarmos um pouquinho a história para compreendermos a separação de poderes, as funções de cada poder e, então, entendermos o porquê do Executivo poder, excepcionalmente, legislar. A gente começa, então, a falar um pouquinho sobre a função legislativa no Estado liberal. Então, nós temos aí, por volta do século XVII, a derrocada do Estado absolutista na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa de 1688. Nós tínhamos um Estado absoluto, em que todo o poder estatal ficava concentrado nas mãos do monarca, e, é claro, a garantia de direitos, não se falava em separação de poderes, em separações de funções, todo o poder ficava concentrado nas mãos dos monarcas. E aí, com o tempo, houveram essas revoluções liberais burguesas, e que marcam a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. Tivemos, nos Estados Unidos, a Revolução de Independência das 13 colônias, em 1776, e, então, a Revolução Francesa, em 1789. Essas três revoluções marcaram a história. São chamadas de revoluções liberais burguesas, porque elas marcam, essencialmente, essa passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. E é nesse contexto das revoluções liberais burguesas que os doutrinadores da época, os filósofos da época, começam a observar uma certa movimentação, uma certa diferenciação no que diz respeito às funções estatais.
Então, analisando, sobretudo, a situação política na Inglaterra pós-Revolução Gloriosa, algumas obras surgem onde eles tentam demonstrar uma separação de funções. Notem que eu estou me referindo a todo tempo em separação de funções, porque, na verdade, o poder estatal ele é único, ele é um só. O que se separa são as funções. E aí surge, então, uma obra, em 1690, pouco depois da Revolução Gloriosa, a obra de Locke, onde ele assinala a distinção de 3 funções, em legislativo, executivo e federativo. Ele não deixa muito claro a função de julgar. Na verdade, a função de executivo e federativo, elas pertenciam à pessoa do chefe do executivo. Posteriormente, vem a obra de Montesquieu, e Montesquieu tornou-se famoso por sistematizar realmente essa ideia de separação em legislativo, executivo e judiciário, a ponto de que muitos o chamam de pai da separação de poderes. E na obra dele, então, fica clara essa distinção em legislativo, executivo e judiciário. Essa fórmula possibilita haver um governo mais moderado. E a ideia, a teoria de Montesquieu, ela foi abraçada nessa época pelos ideais aí liberais, a ponto de, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, constar, no artigo 16 dessa declaração, de que o Estado que não tivesse uma Constituição escrita com a garantia de direitos e com a separação de poderes, ele não seria um Estado. A isso, Manuel Gonçalves Ferreira Filho chama de noção polêmica de Constituição, né? Essa ideia de que, se não tiver uma Constituição escrita, onde se assegure a separação de poderes e a declaração e garantia de direitos, não haveria Estado, não haveria uma Constituição. Isso a gente sabe que é uma noção polêmica, que na época foi acolhida na Declaração de Direitos, no artigo 16, mas é claro que, se formos visualizar a própria Inglaterra, não tinha uma Constituição escrita, como não tem até hoje. Vocês já devem ter estudado e visto que a Inglaterra tem uma Constituição costumeira, como a doutrina costuma dizer. Fato é, então, que justo nesta época é que surge o movimento do constitucionalismo. Vieram, junto com as revoluções, as primeiras declarações de direitos, né, onde se declararam direitos, mas viram que não bastava apenas declarar esses direitos, era necessário, então, garantir esses direitos. E, então, surgem as primeiras constituições escritas no mundo. Essas constituições escritas são firmadas aí sobre 2 dogmas, né? Todas as constituições seguiam essa ideia do artigo 16 da Declaração, de trazer a declaração de direitos e garantias e a separação de poderes, como forma de conter o poder. O Montesquieu, na obra dele mesmo, ele diz que o poder deve frear o poder. Então, o legislativo fiscaliza o executivo, que controla o judiciário, que controla o legislativo, e esse tripé forma um equilíbrio. Essas primeiras constituições escritas que surgem, elas acolhem aí os direitos individuais, os chamados direitos de primeira geração. Essas primeiras constituições escritas são marcadas pela não intervenção estatal, porque estamos falando de Estado liberal de direito, e também por uma rígida separação de poderes. Então, nessa época, era realmente legislativo legislando, executivo administrando e judiciário julgando. Nenhum poder adentrava na esfera do outro, não exercia as funções de outro. Temos aí como exemplos de constituições escritas dessa época, a Constituição dos Estados Unidos, que é considerada a primeira Constituição escrita do mundo, depois na França, e aqui no Brasil, as nossas 2 primeiras constituições seguem essa linha, a Constituição Imperial, de 1824, e a nossa primeira Constituição Republicana, a de 1891. Então, todas elas são marcadas por esse traço forte de liberalismo, de não intervenção estatal, de acolhimento dos direitos de primeira geração e de uma separação rígida de poderes, de forma que um poder não exerça as funções do outro, um controle o outro, e com isso não haja abusos de poder, como ocorria no Estado absolutista. Ok. Só que esses ideais
das revoluções liberais e burguesas, do liberalismo, a ideia de igualdade, de liberdade, com o tempo, isso foi vendo que não se passava de uma utopia. A própria Revolução Industrial, o surgimento da máquina a vapor, fez com que desencadeasse um capitalismo selvagem, uma exploração cada vez maior da mão de obra humana. Essa exploração da mão de obra humana foi chamada de questão social, na encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Ele, visualizando essa situação da época, essa crescente exploração da mão de obra, onde não eram respeitados os mínimos direitos dos trabalhadores, deu a isso o nome de questão social. Somado à questão social, vem também a Primeira Guerra Mundial, e, com isso, a crise. E, então, aquele papel de Estado não interventor passa a ter que ser deixado de lado. O Estado é chamado a intervir, é necessário que o Estado saia daquela condição de simplesmente garantir os direitos individuais, os direitos de primeira geração, e passe também a tutelar direitos sociais, a questão da educação, da saúde, do trabalho. Então, nós temos aí o chamado constitucionalismo social. Então, surgem constituições que trazem aí a segunda geração de direitos, e que também são marcadas por uma hipertrofia do Poder Executivo. O que seria essa hipertrofia? No momento em que o Estado é chamado a intervir, reforçam-se os poderes do Executivo. Essas constituições sociais, elas acolhem, então, os direitos sociais, que são os direitos de segunda geração, são marcadas pela intervenção do Estado, e por uma relativização da separação de poderes. Então, nós temos no México a Constituição de 1917, na Alemanha a Constituição de Weimar, que é sempre citada como um exemplo de constituição social, considerada realmente a primeira constituição a trazer aí direitos sociais, e aqui no Brasil a gente tem a de 34, que acolhe pela primeira vez os direitos de ordem social. Posteriormente à de 34, nós temos a Constituição de 37, que é marcada por essa hipertrofia do Executivo, pois a Constituição nossa de 37 prevê a figura do decreto-lei, que era uma forma do Executivo legislar. Então, notem que nós já temos aí, nessa segunda fase, nesse constitucionalismo social, realmente essa ideia de relativização da separação de poderes. As constituições começam a permitir que um poder, em situação excepcional, exercite as funções de outro. Tudo isso para tentar conter a crise, para tentar solucionar esses problemas advindos aí do pós-Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a gente pode fazer uma comparação em relação ao exercício da função legislativa pelo Poder Executivo, analisando as nossas constituições. O Brasil tem uma história constitucional bastante conturbada. Nós temos aí, vejam, a Constituição de 1824, de 1891, de 1934, de 1937, de 1946, depois a de 67, a emenda número 1 de 69, que é considerada uma nova Constituição, e a Constituição de 88. Então, nós tivemos 8 Constituições. E por que nós tivemos tantas constituições? Porque nós tivemos muitas mudanças na nossa estrutura político e social no nosso país. Se nós pegarmos os Estados Unidos, eles têm a primeira Constituição deles até hoje. E nós, como fomos tendo crises, revoltas, golpes, enfim, para cada situação política foi tendo uma nova Constituição. Então, na nossa primeira Constituição, de 1824, é a única que não acolhe a separação tripartite de poderes, aí, que foi teorizada por Montesquieu. Na verdade, o termo separação de poderes, Montesquieu não se refere a isso na obra dele, tá? Só um parênteses aqui. O termo separação de poderes, realmente, ele vem na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, mas a teoria em si está explicitada no livro dele, é claro. E a nossa primeira Constituição não acolhe essa teoria, ela acolhe a teoria de Benjamin Constant, que é a separação quadripartite de poderes, executivo, legislativo, judiciário e poder moderador.
tanto o executivo como o moderador ficavam nas mãos do monarca. Então, a Constituição de 1824 ela é marcada por uma forte concentração de poderes nas mãos do executivo, até porque nós vivíamos uma monarquia que ela não era tão democrática como é a nossa Constituição de 88. Depois, na nossa primeira Constituição republicana, então passamos a acolher a separação de poderes tripartite, executivo, legislativo e judiciário, e não há a possibilidade nessa Constituição de delegação de poderes. Então, a gente tinha aí uma separação absoluta de poderes na nossa primeira Constituição republicana. Posteriormente, vem a Constituição de 34, que também vedava a delegação de poderes. E aí, a Constituição de 37, a nossa primeira Constituição a permitir o exercício das funções pelos demais poderes. Então, ela traz aí a possibilidade, por exemplo, do executivo editar decretos-leis. Então, ela não vedava a delegação de poderes. Cada poder poderia exercitar as funções do outro secundariamente. Na Constituição de 46, o decreto-lei foi suprimido. Nós tivemos novamente a vedação à delegação de poderes. E aí, na Constituição de 67, a figura do decreto-lei retorna, e retorna de uma forma mais forte, mais organizada, talvez, por assim dizer. Assim como também, além da figura do decreto-lei, vem a possibilidade da edição da lei delegada, que nada mais é do que uma lei editada pelo Executivo mediante uma delegação do Congresso Nacional. Com a emenda número 1 de 69, que é considerada uma nova Constituição, porque ela alterou totalmente a sistemática da Constituição de 67, então ela levou o nome de emenda porque serviu de mecanismo de outorga, de imposição, mas, na verdade, ela é uma nova Constituição. Na emenda número 1 de 69, manteve-se a figura do decreto-lei, da lei delegada, e ampliou-se ainda mais as matérias suscetíveis aí de decreto-lei. E, por fim, vem a nossa Constituição de 88, tirando a figura do decreto-lei do nosso cenário constitucional e trazendo a figura da medida provisória. Então, notem que, na nossa história, nas nossas constituições, no início nós tínhamos a separação de poderes absoluta e, posteriormente, fomos tendo aí uma relativização da separação de poderes. A nossa Constituição de 88, então, tem uma separação de poderes relativa, o que a doutrina chama mais de colaboração entre poderes. Porque essa especialização inerente à separação de poderes, nas palavras de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, consiste numa predominância no desempenho desta ou daquela função. Cada poder, em caráter secundário, colabora no desempenho de outras funções, pratica atos teoricamente fora de sua esfera. Então, nós dizemos que não há uma separação absoluta. Há a possibilidade de um poder exercer as funções de outro, de forma que nós podemos dizer que existem funções típicas e funções atípicas de cada poder. As funções típicas, também chamadas de funções precípuas ou funções primárias, são essas que nós já conhecemos da separação de poderes absoluta, né? Legislativo, legislando e fiscalizando, aí, com o auxílio dos tribunais de contas. O executivo exercendo a função administrativa, né, de executar, de colocar as leis em prática, e o judiciário exercendo a função jurisdicional, de aplicar a lei aos litigantes. Secundariamente, esses poderes podem exercer as funções de outro. Então, por exemplo, o legislativo pode exercer uma função administrativa quando ele contrata os seus servidores. É uma forma de exercício da função administrativa. Ou também, ele pode exercer a função jurisdicional, como ocorre no caso do impeachment. O executivo pode exercer a função legislativa. E aí chegamos na nossa medida provisória, que é um exemplo do executivo legislando. E também por meio da lei delegada. Assim como também o executivo pode exercer a função jurisdicional, quando ele aprecia recursos administrativos, por exemplo, ele está no exercício da função jurisdicional. E o judiciário
pode exercer a função administrativa, quando também faz a contratação dos seus servidores, quando regulariza o seu funcionamento, e a sua função legislativa, quando ele cria os seus regimentos, e também por meio das súmulas vinculantes. Eu costumo dizer que a súmula vinculante é o exercício da função legislativa por parte do judiciário. E então chegamos propriamente ao nosso tema, né? Feito esse retrospecto, nós conseguimos então identificar que a função legislativa do Poder Executivo não é algo que caiu de paraquedas na Constituição de 88. É algo que veio sendo construído gradativamente, desde a evolução das sociedades, aí, do passar do tempo, das constituições brasileiras, até chegarmos, então, na Constituição de 88, que é marcada por essa colaboração entre poderes, por essa separação relativa, e que permite, então, que um poder exercite as funções do outro secundariamente. As medidas provisórias, elas foram introduzidas no nosso ordenamento por quê? Analisando os diálogos, os debates da Assembleia Nacional Constituinte, quando a gente faz um estudo dos anais da Assembleia Nacional Constituinte, que é um documento que traz lá todos os discursos e votações que houveram, a gente percebe que pretendia-se implantar no Brasil um parlamentarismo. Então, de início, quando começaram a discutir o texto constitucional, havia previsão de se implantar aqui no Brasil um parlamentarismo. E daí porque a razão de ter se tirado o decreto-lei, que era considerado autoritário, e ter trazido a medida provisória. A medida provisória ela foi tirada de inspiração da Constituição italiana. E na Itália, nós sabemos, o regime lá é o parlamentarista. Lá, quando o primeiro-ministro edita uma medida provisória, se ele abusar dessa edição, se ele abusar do seu poder, ele pode cair, porque no parlamentarismo funciona dessa forma. O parlamento pode promover uma moção de desconfiança e o gabinete cai. Ok, aqui no Brasil pretendia-se implantar o parlamentarismo, trouxeram a medida provisória como inspiração do direito italiano para nosso contexto constitucional, mas no decorrer da votação do texto constitucional, a ideia de parlamentarismo foi deixada de lado e prevaleceu o regime presidencialista aqui no Brasil. Então, nós tivemos o quê? Um ato normativo, a medida provisória, implantada num sistema presidencialista. E isso leva a abusos. Por quê? O presidente da República, quando edita, ele não sofre nenhum tipo de responsabilização se ele abusar do seu poder na edição de medidas provisórias, como acontece no parlamentarismo. Então, isso já foi objeto de crítica enquanto estavam discutindo se colocavam ou não a medida provisória no texto constitucional. Muitos constituintes tentaram não permitir que fosse introduzido no nosso ordenamento jurídico esse instituto. Mas fato é que, depois de alguma discussão, e não houve tanta discussão a respeito, mas o fato é que as medidas provisórias ficaram no nosso ordenamento jurídico. E aí, então, nós tivemos a substituição do decreto-lei pela medida provisória. E muitos acabaram até por criticar, entendendo que a gente tinha trocado 6 por meia dúzia, como dizem, ou até pior. Tínhamos colocado um instrumento que era tão ou mais perigoso do que o decreto-lei. O decreto-lei, eu fiz um quadro comparativo, ele tinha como pressupostos para a edição a urgência ou interesse público relevante. Então, os requisitos eram alternativos: urgência ou interesse público relevante. Na medida provisória, nesse ponto, pelo menos, houve uma melhora, porque os pressupostos passaram a ser urgência e relevância. Então, os requisitos são cumulativos. A vigência. E o decreto-lei não podia resultar aumento de despesa. Isso era uma previsão expressa na Constituição. Em relação às medidas provisórias, não houve esse tipo de previsão, de forma que, por meio de MP, poderia-se, então, aumentar despesa. A vigência. O decreto-lei ele vigia por 60 dias. As medidas provisórias, no texto original da Constituição, né, logo que a Constituição foi promulgada,
elas tinham vigência de 30 dias. Então, a vigência era menor. No caso do decreto-lei, ou o Congresso Nacional aprovava ou rejeitava o decreto-lei. A medida provisória também. O Congresso ou aprova ou rejeita. Em relação ao decreto-lei, havia uma previsão expressa de que o Congresso não poderia apresentar emendas àquele decreto. Em relação às medidas provisórias, não havia nenhum tipo de proibição nesse sentido. Então, não raro, o presidente edita a medida provisória, ela vai para apreciação no Congresso e lá no Congresso são apresentadas emendas àquela medida provisória. Quando havia rejeição do decreto, a rejeição não gerava nulidade dos atos praticados durante a vigência daquele decreto. Então, isso trazia uma certa segurança jurídica, porque se foram construídas relações jurídicas na vigência de um decreto-lei que posteriormente foi rejeitado, essas relações jurídicas permaneciam válidas. Em relação à medida provisória, a rejeição poderia gerar nulidade dos atos praticados durante a vigência. Então, se o Congresso não disciplinasse a respeito disso por meio de um decreto legislativo, tudo que foi construído na vigência daquela MP rejeitada tornava-se sem efeito. Se não houvesse deliberação do Congresso a respeito do decreto-lei, então, se naquele prazo de 60 dias o Congresso não se manifestasse sobre o decreto era considerado rejeitado. Então, a gente tinha uma rejeição tácita do decreto. No caso da medida provisória, desculpa, me equivoquei. Se o Congresso não se manifestasse, nós tínhamos uma aprovação tácita do decreto. Então, passados 60 dias, o Congresso não se manifestava, o decreto era aprovado. Na medida provisória, exatamente o contrário. O que a gente tinha era uma rejeição tácita. Se o Congresso não se manifestasse nesse prazo de 30 dias, aprovando ou rejeitando expressamente a medida provisória, ela era considerada sem eficácia. Então, nós tínhamos uma rejeição tácita. Em relação ao decreto-lei, a Constituição trazia alguns limites para a sua edição. Só era permitida a edição de decreto-lei para matéria relacionada à segurança nacional, finanças públicas, inclusive normas tributárias, e criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. Isso pela redação da emenda número 1 de 69. Em relação às medidas provisórias, a Constituição silenciava a respeito. Não tinha nenhum tipo de vedação expressa. E isso, é claro, levou a um abuso na edição de medidas provisórias. Durante os 13 anos em que permanecemos com a redação original do artigo 62, que trata das medidas provisórias, só para se ter uma ideia, foram reeditadas mais de 5.000 medidas provisórias, porque podia-se reeditar. A medida provisória perdia eficácia, o presidente da República ia lá e reeditava a medida provisória. Perdia eficácia, reeditava. Perdia eficácia, reeditava. E editava novas também. Então, houve aí um grande abuso no uso das medidas provisórias. Até que veio a emenda constitucional número 32 de 2001. Então, durante esses 13 anos em que ficou vigindo a redação original do artigo 62, nós tivemos Plano Collor, sendo realizado aí o confisco da poupança popular por meio de medida provisória. Tivemos vários atos praticados por meio de medida provisória por parte dos presidentes da República, porque todos se utilizaram desse instituto, desde o Sarney, passando por Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, todos utilizando de maneira exacerbada, de acordo com a crítica, desse instituto. E utilizavam de maneira exagerada, por quê? Porque não havia limites. Então, a principal crítica que se fazia ao Instituto da Medida Provisória era a ausência de limites à sua edição. A medida provisória poderia regular praticamente tudo. Foi a jurisprudência que foi estabelecendo alguns limites. Por exemplo, a medida provisória não poderia alterar texto da Constituição, porque isso seria uma vedação que já estava implícita. Nós sabemos que texto da Constituição só pode ser alterado por meio de emenda. Medida provisória não poderia tratar de matéria de direito penal. Isso, a jurisprudência que foi colocando ao longo de 13 anos. Então, havia necessidade de se modificar a redação desse artigo 62 e trazer novas limitações. E, então, veio a emenda 32. E essa emenda
ela foi aprovada no dia 11 de setembro de 2001. Vocês devem recordar que é aquela data histórica dos atentados nos Estados Unidos. Às Torres Gêmeas, em Nova York, e ao Pentágono, em Washington. E aí, é claro, a aprovação da emenda 32 passou desapercebida até. Há relatos que o saguão do Congresso, no momento da sua aprovação, que foi por volta das 16h, estava assim, praticamente vazio, até porque o luto, a comoção a nível mundial havia tomado conta. Então, não houve assim, uma grande divulgação por parte da mídia, né, porque todos estavam aí divulgando o atentado. Mas fato é que houve essa alteração, e essa alteração veio para melhorar. Sim, há que ser admitido que ela trouxe melhoras. Porém, ao longo aqui da nossa explicação, os senhores vão tirar as conclusões se realmente foi suficiente essa mudança ou não. E aí a gente tem que fazer uma comparação, né? No texto inicial, né, no texto original, no artigo 62, nós tínhamos o caput do artigo 62 estabelecendo que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Vamos parar um pouquinho por aqui. Com a redação nova, o caput do artigo 62 ficou assim: em caso de relevância e urgência, então até aí os pressupostos permaneceram os mesmos, relevância e urgência. O presidente da República, então o legitimado para adotar medidas provisórias também permaneceu o mesmo, presidente da República. Poderá adotar medidas provisórias com força de lei, então a eficácia da medida provisória, ela ter força de lei, também permaneceu a mesma, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ponto. Na redação antiga, se o Congresso estivesse em recesso, ele era convocado extraordinariamente para deliberar sobre essa medida provisória. Com a redação nova, não há mais essa convocação extraordinária. O prazo de vigência da medida provisória, ela fica suspensa durante os períodos de recesso. Então, essa foi uma primeira mudança aí que a gente pode visualizar. Continuando, no parágrafo único da redação original, consta que as medidas provisórias perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Então, na redação original, a medida provisória tinha vigência de 30 dias. Não havia possibilidade de prorrogação desse prazo. Com a emenda 32, no parágrafo 3º, ficou estabelecido que as medidas provisórias perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. Então, a medida provisória tem o prazo de 60, pode ser prorrogado por mais 60. Em relação a essa suspensão do prazo da medida provisória durante o recesso, vem previsto no parágrafo 4º, que diz que o prazo a que se refere o parágrafo 3º, contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Depois, esse artigo 62 teve aí o parágrafo 1º, que trouxe as vedações, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Então, houve essa mudança para melhor, porque se nós notarmos, na redação original não havia nenhum tipo de matéria a ser vedada, e aí o parágrafo 1º, com a redação dada pela emenda número 32, introduziu as matérias que são vedadas à edição de medidas provisórias. Foi introduzido o parágrafo 2º ainda, o 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11 e 12. Então, aumentou-se bastante o texto. E aí, situações novas surgiram. Primeira questão, né, que se discute é a ideia de conceito e natureza jurídica da medida provisória. Quando a gente vê aí pelo caput do artigo 62, fica estabelecido que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. E aí a primeira pergunta que surge, então,
medida provisória é lei? Bom, em sentido formal da palavra lei, é todo aquele ato normativo que provém do legislativo. Então, quanto ao aspecto formal, eu não poderia dizer que medida provisória é uma lei, porque ela não provém do legislativo. Também, se fosse lei, talvez não viesse expresso a ideia de força de lei, porque o que tem força de lei não é lei. Mas nós podemos dizer que a medida provisória é lei em sentido material, até porque o legislador constituinte introduziu a medida provisória no artigo 59, que trata do processo legislativo. E isso também foi objeto de crítica, porque, na verdade, para a edição de medida provisória não se fala em processo legislativo. Quando a gente fala em processo legislativo, demanda a ideia de iniciativa, de votação, de discussão, de sanção, de veto, coisas que acontecem com as leis ordinárias, leis complementares, emendas à Constituição. Com as medidas provisórias, não. Há um mero procedimento de edição. Mas foram introduzidas no artigo 59, de modo, então, que pode-se afirmar que a medida provisória é lei em sentido material, porque estão lá presentes no artigo 59. Ela é um ato monocrático e unipessoal do presidente da República, tem, então, força de lei, significa que nos obriga. A eficácia delas é imediata e há uma certa provisoriedade, porque elas têm um prazo pré-determinado de vigência. Então, quando falamos em edição de medidas provisórias pela redação aí da emenda 32, a gente tem que o legitimado para a edição da medida provisória é o presidente da República, e assim já o era na redação original do artigo 62, isso por determinação da Constituição. No artigo 84, a competência é exclusiva do presidente da República, ele não pode delegar essa função a outro. E os pressupostos constitucionais também permanecerão o mesmo, de urgência e relevância. E aí sempre houve críticas a respeito desses pressupostos. Porque são pressupostos um tanto quanto discricionários, porque cabe ao presidente da República avaliar se aquele assunto é urgente ou não, se é relevante ou não, e são até, por que não dizer, subjetivos. Às vezes, algo que é urgente para um pode não ser urgente para outro, algo que é relevante para um pode não ser relevante para outro. Então, sempre houve críticas a respeito disso, porque muitas medidas provisórias foram editadas sem que talvez houvesse tanta urgência ou sem que fosse tão relevante o assunto. E aí, algumas teorias começaram a surgir. Como determinar, como colocar expresso o que seria essa urgência? O legislador deveria ter fixado um prazo do tipo, se o presidente não puder aguardar 2 meses, então ele pode editar a medida provisória. Ou se não puder aguardar 3 meses, então edita a medida provisória. Deveria haver um prazo aí para tipificar essa urgência. Era uma das críticas que se existia. E ainda se faz até hoje. Por não haver esse prazo expresso, há necessidade, ou deveriam os presidentes, se valerem de alguns mecanismos. Primeiro, nós temos no nosso ordenamento a figura da lei delegada, em que o presidente da República solicita ao Congresso Nacional uma autorização para ele legislar. Então, se a urgência para aquele assunto fosse tão grande a ponto do presidente não poder esperar a delegação do Congresso, então talvez aí estivesse presente o requisito da urgência. Um outro medidor para a urgência também seria o procedimento sumário de aprovação de leis, que o professor Sérgio Rezende de Barros coloca aí como um medidor para a urgência. O procedimento de urgência ele vem previsto no artigo 64, nos parágrafos 1º ao 3º, e estabelece que o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, então vejam, cada casa tem 45 dias para se manifestar. Então, 45 da Câmara mais 45 do Senado, já temos 90 dias. Sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado pela Câmara far-se-á no prazo de 10 dias. Então, mais 10 dias, nós teríamos aí um total de 100 dias para um projeto de lei em regime de urgência ser aprovado. Então, o professor Sérgio Rezende de Barros diz que se o presidente não pudesse esperar os 100 dias para um projeto de urgência, então deveria se valer da medida provisória. Seria interessante se isso fosse adotado, seja através da jurisprudência, ao apreciar aí os requisitos de relevância e urgência, ou mesmo pela própria doutrina, de maneira mais generalizada. Mas o fato é que nenhum presidente colocou isso em prática. A ideia de vamos ver se eu posso aguardar a delegação ou se eu posso enviar no formato de projeto de lei em regime de urgência. Não, é muito mais simples dar a canetada. Então, a lei delegada, pouquíssimo utilizada, de 88 para cá nós tivemos 2 leis delegadas só. E os projetos de regime de urgência, se a matéria pudesse ser regulada por medida provisória, a Presidência da República o faz por meio de medida provisória. Mas seriam 2 mecanismos aí para tentar se averiguar a questão da urgência. Interesse público relevante, né? Relevância. Em geral, tudo que envolve o interesse público é relevante. Tá? Mas a gente sabe que tem algumas medidas provisórias que envolvem, às vezes, não um interesse público relevante, mas talvez um interesse particular relevante. Houve, por exemplo, uma medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff, em que ela proibia o humor sarcástico ou inverdades em alguns blogs. Foi chamada de MP dos blogueiros. Onde será que está a relevância e a urgência disso? Dizem que essa MP foi oriunda em razão de uma publicação que um blogueiro fez a respeito da presidente. Fica para pensar. Além dessa MP, nós temos aí inúmeras MPs que são objetos de crítica. Eu selecionei só algumas para nós pensarmos um pouquinho. Houve uma MP no ano de 2009 em que foi autorizado o parcelamento de débitos de responsabilidade de municípios decorrentes de contribuições sociais. Essa MP foi objeto de crítica porque, primeiro, onde estaria a urgência para isso? Essas dívidas dos municípios não seria algo que surgiu da noite para o dia. Isso já era sabido e talvez a ideia de parcelamento não necessitasse ter sido feita por meio de uma medida provisória. Isso poderia ter sido melhor discutido, porque foi dividida em 250 parcelas e abrangeu todos os municípios do país, mais de 5.000 municípios, dentre eles a capital. Uma outra MP mais recente foi a MP 664 e a 665 e a 668, essas 3 MPs chamadas de MPs do ajuste fiscal, que vieram agora no final do ano, início deste ano, em razão da crise econômica pela qual vem atravessando o nosso país. E é esperado que daqui para frente outras medidas provisórias venham no sentido de tentar contornar a crise pela qual nós estamos passando. Por meio da MP 664/2014, que foi editada no dia 30 de dezembro, hein? Véspera do Réveillon, né? Ninguém estava aí prestando atenção nessa medida provisória. E depois a 665 de 2014, foram dificultadas as regras para concessão de seguro-desemprego, de auxílio-doença, de pensão por morte. Então, essas 2 MPs aí em matéria previdenciária foram objeto de muita crítica, porque essas mudanças implicaram perdas para os trabalhadores, dificultaram o acesso dos trabalhadores aos benefícios do INSS, que já não são tão fáceis de se conseguir. E aí houve uma maior dificuldade com a edição dessas medidas provisórias. O Congresso aprovou essas medidas provisórias e elas foram convertidas em lei. Então, hoje não há mais no que se discutir. É lei realmente, e houve uma mudança drástica aí na concessão desses benefícios.
Além dessas duas MPs de matéria previdenciária, veio a MP 668, que elevou as alíquotas de contribuição do PIS, PASEP importação e do COFINS importação. Então, MPs aí em matéria fiscal, aumentando alíquotas de tributos. Tá? Tudo para tentar contornar a crise política pela qual atravessa o nosso país. Então, essas 3 MPs foram chamadas de MPs do ajuste fiscal. Então, quando a gente pesquisa e olha no Google, foi esse nome que foi dado aí pela mídia para essas 3 MPs. Ainda tivemos mais 2 MPs recentes, também no final do ano, que abriram créditos extraordinários para empresas públicas, dentre elas a Petrobras, para tentar conter a crise. Então, a MP 666 e a 667. Essas 2 MPs não foram convertidas em lei. Elas perderam a eficácia. Houve aí uma rejeição tácita delas, elas não foram apreciadas pelo Congresso Nacional e deixaram de surtir efeitos. Porém, a concessão dos créditos foi feita. Quando a gente analisa essas medidas provisórias, é justamente para tentar verificar se foram respeitados esses pressupostos de relevância e urgência, e se as matérias que elas regulam são matérias que estão permitidas pela Constituição Federal. Em tese, todas essas, em relação às matérias, estão ok. Tá? Apenas em relação aos pressupostos de relevância e urgência que nós podemos questioná-las aí. Em relação às matérias, né, a Constituição, no artigo 62, no parágrafo 1º, traz aí as matérias que são vedadas à edição de medidas provisórias. Então, primeira regra básica, quando eu falo em medida provisória, em geral, eu vou regular por meio de medida provisória aquilo que pode ser regulado por meio de lei ordinária. Ponto. Isso não está escrito na Constituição, mas é a interpretação que se faz. Ok. Quais as matérias que não podem ser objeto de medida provisória? Nós temos aí, inciso 1 do parágrafo 1º, as relativas a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. Então, eu não poderia, por exemplo, ter uma medida provisória estabelecendo financiamento público de campanhas. Eu não poderia ter uma medida provisória alterando regras para se conseguir a naturalização aqui no nosso país. Eu não poderia ter uma medida provisória estabelecendo o voto distrital. Então, são vedações em matéria em relação às medidas provisórias. Também não é permitida a edição de medida provisória em matéria de direito penal, processual civil. Então, não poderia, por meio de uma medida provisória, tipificar a homofobia. Não poderia mudar o prazo para a interposição de um recurso de apelação por meio de uma medida provisória. Sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Então, nós sabemos aí que o acesso para a magistratura, por exemplo, exige, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Não poderia ter uma medida provisória regulamentando, estabelecendo aí que o prazo agora seria de 2 anos. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, né? Porque esses assuntos a própria Constituição já dá o nome para as leis que devem regulá-los. Ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º, que trata da abertura de crédito extraordinário. Nós vimos agora há pouco mesmo as MPs 666 e 667, que foram medidas provisórias que abriram créditos extraordinários em favor da Petrobras. Então, isso é permitido. Inciso 2, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Por que será que colocaram esse dispositivo aqui, não? Por causa do Collor. Inciso 3, reservada a lei complementar. E inciso 4, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Então, aqui nós temos as matérias que são vedadas à edição de medidas provisórias. Isso melhorou bastante em relação à redação original, que não trazia nenhum tipo de limitação às matérias. A emenda 32 também alterou a redação do artigo 246 da Constituição.
estabelecendo que é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95 até a promulgação desta emenda, inclusive. O que isso quer dizer? Que, posteriormente à promulgação da emenda número 32, então, a partir de 12 de setembro aí, de 2001, por meio de medida provisória, poderia se regulamentar algum dispositivo da Constituição que tenha sido alterado por emenda. Isso é quase que uma aberração jurídica, até porque, agora há pouco, nós vimos que é vedada a edição de medida provisória em matéria reservada à lei complementar. E aí vem a redação do artigo 246 e coloca aqui, opa, excepcionalmente a matéria reservada à lei complementar pode ser regulada por meio de medida provisória? Ficou meio estranha essa redação, ela também é objeto de crítica. Um outro ponto que também causa bastante discussão é MP em matéria tributária. É uma pérola jurídica, esse parágrafo 2º do artigo 62, que estabelece que a medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4, 5 e 154, 2, eu coloquei esses 2 artigos abaixo para que a gente verifique quais são esses impostos que são as exceções. Essa medida provisória só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Ou seja, nós temos uma medida provisória de eficácia protelada. Cadê a eficácia imediata aqui, que é uma característica da medida provisória? Essa medida provisória ela não vai surtir efeitos no momento da edição dela, como todas as outras MP surtem. Ela só vai surtir efeitos no exercício financeiro seguinte e se ela tiver sido convertida em lei. Onde está a urgência nesse tipo de MP? Quer dizer que, se é editada uma medida provisória agora, no mês de setembro, ela tem que ser convertida em lei até o dia 31 de dezembro, para que então ela venha a produzir efeitos o ano que vem. Onde está a urgência? 4 meses para a medida provisória começar a surtir efeito? Mais até do que 4 meses. Porque nós temos um princípio que foi introduzido posteriormente pela emenda número 42 de 2003, que trata da noventena. Por esse princípio, que está no artigo 150, inciso 3, a linha C, fica estabelecido que antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Ou seja, uma medida provisória que instituiu um tributo, antigamente, se ela fosse convertida em lei até o final de dezembro, né, como foi o exemplo que eu dei, ela já começaria a surtir efeitos a partir de 1º de janeiro. Por esse princípio que foi introduzido pela emenda 42, ainda é necessário esperar mais 3 meses. Então, assim, a eficácia fica protelada ainda mais. Se eu edito uma medida provisória agora em setembro, ela é convertida em lei em dezembro, ela não vai começar a surtir efeitos no 1º dia do exercício financeiro seguinte. Ela começa a surtir efeitos 3 meses depois da data em que a lei foi aprovada. Então, nós vamos protelar ainda mais essa eficácia. Ela vai começar a surtir efeitos lá no final de fevereiro, março. Então, a gente tem aí uma eficácia ainda mais postergada da medida provisória em matéria tributária, depois que veio essa emenda número 42, que não serve só para a MP tributária, mas serve para as leis tributárias em geral, né? Essa MP, ela trouxe aí o princípio da anterioridade qualificada, também chamado de noventena,
que é um termo utilizado. Porque no artigo 150, no inciso 3, a linha B, nós temos o princípio da anterioridade genérica, que diz que no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, né? Não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro. Ok, era assim que funcionava. E aí vem a linha C, uma nova redação, introduzida aí por uma emenda, colocando que não basta apenas entrar em vigor no exercício financeiro seguinte, há que se esperar 3 meses. Então, isso protela ainda mais a eficácia de uma medida provisória em matéria tributária. E aí eu pergunto, cadê a urgência? Então, MP em matéria tributária, na forma como está redigido o parágrafo 2º do artigo 62, é quase que uma norma constitucional e inconstitucional. Porque o caput fala em urgência, e aí vem o parágrafo 2º e diz que a eficácia fica para o ano seguinte. Uma outra observação. As contribuições sociais não se aplica o princípio da anterioridade genérica. Então, se por meio de uma medida provisória é editada uma contribuição social ou aumentada aí a sua alíquota, enfim, se uma MP trata de contribuição social, é aplicado o princípio que vem regido no artigo 195, parágrafo 6º, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, editou a medida provisória hoje, depois de 3 meses é que ela vai começar a surtir efeitos. Então, aquela medida provisória que nós vimos, a 668, que elevou as alíquotas do PIS, PASEP importação, aquela medida provisória, ela só foi surtir efeitos 3 meses depois que ela foi editada. Tá? Então, quando se trata de contribuições sociais, a eficácia da medida provisória ela não é jogada para exercício financeiro seguinte e necessitando da conversão dela em lei. Quando se trata de contribuições sociais, a medida provisória ela surte efeitos naquele mesmo exercício em que ela foi editada, mas vai surtir efeitos 3 meses depois, quando a matéria regulada por ela se trata de contribuição social. Isso já ficou pacificado em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que essa anterioridade nonagesimal deverá fluir a partir da edição da originária medida provisória e não no efetivo momento de sua conversão em lei. Prazo, duração, prorrogação, eficácia e efeitos das medidas provisórias. A gente precisa fazer uma leitura conjunta dos parágrafos 3º, 4º, 7º, 11, 12, para discutirmos um pouco a respeito dessa questão de prazo. Logo que eu fiz o comparativo com a redação original do artigo 62 e com a nova redação dada pela emenda 32, nós vimos que a medida provisória passou a ter um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60, e que esse prazo suspende-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional, ok? Então, eu posso dizer que o prazo da medida provisória, ele pode até ultrapassar 120 dias. Concordam? Ela pode vigir por 60, prorrogável por mais 60, e se esse prazo cai durante o período de recesso, então, esse prazo da medida provisória, ela poderá ficar em vigor por mais de 120 dias. Isso foi até uma questão do exame de ordem, em que se perguntava sobre o prazo da medida provisória. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, a medida provisória vige por 60 dias, 120 dias, mais de 120 dias, poderá vigir por mais de 120 dias. A eficácia e os efeitos da medida provisória. Nós vimos que ela tem força de lei desde a sua publicação, salvo as MPs em matéria tributária, hein? Se não for convertida em lei no prazo estabelecido, ela perde a eficácia desde a edição, produzindo efeitos ex tunc. Mas aí vem o parágrafo 11, que nos traz uma certa segurança jurídica. Na verdade, o legislador já previu a sua própria inércia e introduziu esse parágrafo 11, dizendo: não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituintes e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas.
Isso é louvável, segue-se a sistemática que já existia em relação ao decreto-lei, e que na redação original do artigo 62 não havia. Na redação original, quando a medida provisória perdia eficácia, ela perdia ex tunc, tudo deveria ser desconstituído. Isso trazia uma enorme insegurança jurídica. Hoje, com a redação da emenda número 32, isso foi sanado. Então, se não há o decreto legislativo que o Congresso deveria trazer para disciplinar essas relações que foram erguidas aí sob a luz de uma medida provisória que foi rejeitada, então essas relações permanecem válidas por força do parágrafo 11. O próprio Congresso já previu que talvez não tivesse tempo para editar tantos decretos legislativos, haja visto o número de medidas provisórias que são editadas. Ok, foi apresentada a medida provisória, nós vimos que ela tem que ser encaminhada ao Congresso Nacional para sua apreciação. Então, a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Aqui uma inovação, porque os pressupostos urgência e relevância, eles são discricionários do presidente da República, mas agora, com a redação da emenda 32, o Congresso tem o dever de fiscalizar esses pressupostos. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. E parágrafo 9º. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores, que na verdade é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas, em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. E aí o Congresso tem 4 opções, a partir do momento que o presidente da República adota uma medida provisória. Ele pode aprovar a MP sem nenhuma alteração, e então ela é promulgada pelo presidente da mesa do Congresso. Ela também pode ser aprovada com alterações, então ela pode sofrer emendas, e aí então segue-se o processo legislativo comum, vai para o presidente da República, que pode sancionar ou vetar aquele texto da MP que foi aprovado com alterações. Pode haver a rejeição expressa, o Congresso não aprova a MP, e também pode haver a rejeição tácita, simplesmente pelo decurso de prazo a MP não foi apreciada. Então, são essas 4 situações que podem acontecer quando uma medida provisória é editada pelo presidente da República. Quando ocorre a rejeição expressa ou a rejeição tácita, o presidente da mesa ele tem o dever de comunicar esse fato ao presidente da República por meio de uma publicação no Diário Oficial da União. Então, isso é comunicado e a gente vê as publicações no Diário Oficial e aparece lá que, referida à medida provisória, perdeu a sua eficácia por decurso de prazo e tal. Um outro ponto também que chama atenção é a redação do parágrafo 6º do artigo 62, que trata do regime de urgência para apreciação das medidas provisórias. Ele diz que se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. O que isso gerou? Como há um número grande de medidas provisórias que são editadas pelos presidentes da República, isso gerava o trancamento da pauta. Então, o Congresso tinha lá emendas, projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, resoluções, decretos legislativos, enfim, para serem votados, e ele não podia votar essas outras espécies normativas enquanto não apreciasse a medida provisória. O nosso vice-presidente da República, à época era deputado, presidente da Câmara, ele baixou um entendimento de que, em que pese haja essa redação do parágrafo 6º, que as MPs não trancariam a pauta de assuntos legislativos que não fossem de competência da MP. Ou seja, se houvesse uma emenda à Constituição, por exemplo, para ser votada, ela poderia ser votada ainda que houvesse medidas provisórias para apreciação. Então, aquela MP não trancaria a pauta de votação de emendas, de
projetos de leis complementares, de resoluções, de decretos legislativos, enfim, de atos normativos que tratassem de matérias que não pudessem ser objeto de medida provisória. A grosso modo, poderia dizer que a medida provisória só trancaria a pauta de votação de leis ordinárias. E isso não foi recebido muito bem por seus pares de oposição. E fez com que eles impetrassem o mandado de segurança 27.931 contra esse ato do então presidente da Câmara, Michel Temer. Esse mandado de segurança teve a liminar, não foi concedida, foi negada, e o mérito dele ainda não foi julgado. Ele é de 2009, ainda está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas já tem votos de alguns ministros denegando a ordem. Então, muito provavelmente, esse entendimento vai prevalecer. Então, mesmo havendo essa redação do parágrafo 6º, a MP só irá, então, trancar a pauta se na pauta houverem dispositivos que pudessem ser regulados por medida provisória. Se houverem dispositivos em discussão que tratem de matérias que não podem ser objeto de medida provisória, esses dispositivos serão discutidos, serão votados, não haverá trancamento da pauta em relação a eles. Um outro ponto que a emenda 32 também tentou resolver foi a questão da reedição de medidas provisórias. Eu disse que nos 13 anos em que ficou em vigor a redação original do artigo 62, 5.500 e tantas medidas provisórias foram reeditadas. Então, o problema da reedição era algo muito recorrente por parte dos presidentes da República. E aí, o parágrafo 10 do artigo 62 trouxe a previsão de que é vedada a reedição na mesma sessão legislativa, quer dizer, no mesmo ano em que aquela medida provisória foi editada, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. A crítica que se faz a esse dispositivo é que não deveria ter sido permitida a reedição de medida provisória que foi rejeitada. Se ela foi rejeitada expressamente, é porque o Congresso entendeu que aquela medida provisória era inconstitucional, que ela não estava respeitando os limites impostos na Constituição, e, em razão disso, não deveria voltar a tratar daquele assunto novamente. Mas o parágrafo 10 autoriza a reedição de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. De qualquer forma, houve uma limitação, porque antes não havia nenhum tipo de vedação à reedição de medidas provisórias. Então, era natural uma medida provisória atrás da outra. Às vezes, aquele mesmo assunto, vinham 3, 4, 5, 6 medidas provisórias no mesmo ano tratando daquilo. Como que ficaram as medidas provisórias editadas antes da emenda número 32? O artigo 2º da emenda 32 trouxe a seguinte previsão, mais uma pérola, dizendo que as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. Ou seja, se tinha uma medida provisória antes de 11 de setembro de 2001, que estava em vigor e ainda não tinha sido apreciada, essa medida provisória continuou em vigor. A gente fala que são as MPs ad eternum, porque não houve uma limitação para isso, não houve uma previsão no sentido de que essas MPs que estavam em vigor obrigatoriamente deveriam passar pelo crivo do Congresso para aprová-las ou rejeitá-las. Então, com essa disposição do artigo 2º da emenda 32, nós temos MPs daquela época que ainda estão em vigor. Eu separei 3 aqui, para comentarmos a respeito. Tinha a MP 2230, de 6 de setembro de 2001, que ficou vigorando até 2003, quando ela foi revogada pela Lei 10.742. Então, quase 2 anos aí vigorando uma medida provisória, por força do artigo 2º da emenda constitucional número 32. Depois, as MPs 229 de 2001 e a 228 de 2001, uma
que trata sobre criação de funções comissionadas e técnicas no âmbito da administração pública federal, e outra que trata sobre a questão do cinema aqui no nosso país. Essas duas medidas provisórias, aí, de acordo com o site do Planalto, elas constam lá como em tramitação. O que significa? Ainda estão em vigor. Não foram nem rejeitadas nem aprovadas, porque foram editadas antes da emenda 32, e o artigo 2º da emenda 32 previu aí a possibilidade de MPs ad eternum. A emenda 32 diminuiu um pouco o uso abusivo das medidas provisórias, mas ainda existem abusos. Já em 2002, na votação da ADIM 2213, o ministro Celso de Mello proferiu um pronunciamento muito interessante a respeito desse assunto. Ele chamou a atenção dizendo que a crescente apropriação institucional do poder de legislar por parte dos sucessivos presidentes da República, então ele reconhece que todos os presidentes da República exorbitaram desse poder, tem despertado graves preocupações de ordem jurídica, em razão do fato da utilização excessiva das medidas provisórias causar profundas distorções que se projetam no plano das relações políticas entre os poderes executivo e legislativo. Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias, sob pena de o Executivo, quando ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância material, investir-se ilegitimamente na mais relevante função institucional que pertence ao Congresso, vindo a converter-se no âmbito da comunidade estatal em instância hegemônica de poder, afetando deste modo com grave prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reflexos contra o sistema de checks and balances. Cabe ao Poder Judiciário impedir que o exercício compulsivo da competência extraordinária de editar medidas provisórias culmine por introduzir verdadeiro cesarismo governamental. Então, mesmo após a emenda constitucional 32, as críticas ao abuso na edição de medidas provisórias continuaram e continuam. Esse voto do ministro Celso de Mello é interessante porque ele reconhece que o abuso na edição fere o sistema de checks and balances, que é a própria separação de poderes, que é um poder controlando o outro, que isso configura uma arbitrariedade, ele chama de cesarismo governamental. E nós temos a seguinte situação. Fernando Henrique Cardoso, nos seus 8 anos de mandato, editou 334 medidas provisórias. Presidente Lula, 414. Presidenta Dilma Rousseff, nos 4 anos de mandato, 144, e mais 25 agora nesses seus 9 meses de segundo mandato. Isso de acordo com o próprio site do Planalto. Então, a gente vê que basta assumir a postura de presidente para que a edição de medidas provisórias seja recorrente. Até rimou. Mas é basicamente isso. Todo aquele que detém o poder, ele é tentado a abusar dele. Eu digo isso porque, à época, quando o presidente Lula era oposição, né, quando ele não era presidente, ele criticava extremamente o uso das medidas provisórias por parte do FHC. No entanto, quando assumiu a presidência, de acordo aí com a divulgação no próprio site do Planalto, que é um cálculo que é feito, acabou editando mais medidas provisórias que o FHC. Só apenas chamando a atenção que o FHC reeditava as medidas provisórias frequentemente. Tá? E aí não entra nesse número aí 334, aí seriam 334 MPs originárias. Certo? Ok. A gente precisa comentar um pouquinho sobre o controle de constitucionalidade das medidas provisórias, porque eu estou me referindo a todo tempo ao abuso na edição, e muitos vão perguntar, bom, e aí, não é feito nada? O que pode ser feito para dirimir, para diminuir esse abuso na edição das medidas provisórias? Nós sabemos que aqui no Brasil, nós adotamos um sistema misto de controle de constitucionalidade. Nós temos tanto um controle político de constitucionalidade, onde há um controle sobre o projeto de lei, né? Então, é um controle que
é exercitado previamente. E também há um controle jurisdicional de constitucionalidade, que é chamado de controle posterior ou controle repressivo, que opera já sobre a lei. Esse controle jurisdicional ele pode ser difuso, ou seja, exercido por qualquer juiz ou tribunal, como também pode ser concentrado, exercido por um tribunal específico por meio de uma ação específica, aqui o Supremo Tribunal Federal por meio da ADIM. Em relação às medidas provisórias, é pacífico na doutrina que, como há o entendimento de que as MPs constituem atos normativos, estão lá previstas no artigo 59 da Constituição Federal, então elas devem sofrer o controle de constitucionalidade. E esse controle de constitucionalidade, basicamente, ele deve ocorrer em 3 aspectos. Primeiro, sobre os pressupostos de edição. Então, deve sim ser verificado se há a urgência e se há a relevância, embora, como eu já disse, esses critérios são subjetivos. Nós não temos um medidor específico para aquilo que é urgente, para aquilo que é relevante. Só que esse controle, eu coloquei até um asterisco aí, ele, pelo judiciário, né, um controle jurisdicional dos pressupostos de edição, ele é excepcional. O Supremo tem admitido o controle sobre os pressupostos de edição excepcionalmente. A regra é que esse controle se dê por parte do Congresso Nacional, porque o próprio artigo 62 da Constituição diz que o Congresso deve apreciar os pressupostos, e também por parte do juízo próprio do presidente da República ao editar a medida provisória. Então, isso é uma crítica que existe, porque muitos doutrinadores entendem que o Supremo deveria, sim, controlar os pressupostos de edição das medidas provisórias, mas já é pacificado o entendimento de que esses pressupostos só serão controlados pelo Supremo em situações excepcionais, quer dizer, se houver realmente, seja gritante a ausência de urgência e de relevância. Deve ocorrer um controle de constitucionalidade formal, quer dizer, se a medida provisória foi editada de acordo com o que determina a Constituição Federal, se ela foi aprovada, se todo o seu trâmite foi feito de acordo com a MP, se ela trata de matérias que a Constituição autoriza que ela trate, então a gente fala que é um controle de constitucionalidade sobre os aspectos formais, e também deve haver um controle de constitucionalidade sobre os aspectos materiais, ou seja, se aquele assunto, se aquela matéria que a medida provisória trata não fere a Constituição e os seus princípios. Então, o controle em cima de uma medida provisória, o controle de constitucionalidade, ele é pleno, ele vai operar tanto pelo legislativo, como pelo executivo, como pelo judiciário. Apenas lembrando que, em relação ao judiciário, o controle dos pressupostos de edição ficou para segundo plano, somente em situações excepcionais. Um último ponto a ser tratado aqui, já para a gente ir finalizando, também brevemente, a questão da edição de medidas provisórias por parte dos outros entes federativos, né, por parte dos estados, Distrito Federal e municípios. Eu digo que breve, porque isso daqui seria praticamente um outro tema de palestra, mas eu peguei uma decisão do Supremo, que também já está pacificado, a discussão doutrinária a respeito do cabimento ou não de edição de medida provisória pelos demais entes federativos, porém o Supremo Tribunal Federal já tem o seu posicionamento. O Supremo entende que a adoção de medida provisória por Estado-membro é possível. Por quê? Porque não há uma vedação expressa quanto a isso na Constituição Federal. A nossa Constituição não vedou expressamente a possibilidade de governadores e prefeitos editarem medidas provisórias, como acontecia com o decreto-lei. A Constituição de 67, com a redação da emenda número 1 de 69, vedava a edição de decreto-lei por governadores. A nossa Constituição de 88 não traz nenhum tipo de vedação expressa. Então, partindo da premissa de que o que não é proibido é permitido, né, o Supremo acabou dando essa interpretação de que, como não há uma vedação expressa, então há a possibilidade. Mas, para isso, a necessidade de previsão no texto da Carta Estadual e da estrita observância dos princípios e limitações impostas pelo modelo federal. Ou seja,
o entendimento do Supremo é de que pode, desde que a Constituição estadual preveja a possibilidade de edição de medida provisória por parte dos governadores. Se a Constituição estadual silenciar a respeito, é o caso da nossa Constituição do Estado de São Paulo, que não traz a permissão, então o governador não pode editar medida provisória. Ok. E em relação aos municípios? Em relação aos municípios, estende-se a mesma interpretação. Se a lei orgânica do município autoriza o prefeito a editar medida provisória, e se a Constituição do Estado, a que aquele município pertence, autoriza o governador, princípio da simetria, aí tem que ser observado, então o prefeito poderia editar a medida provisória. O nosso Estado de São Paulo não prevê a possibilidade de edição de medida provisória por parte do governador. Então, tampouco os prefeitos poderão editar medidas provisórias. Houve o caso de Indaiatuba, isso em 1989, um ano depois que a Constituição foi promulgada, em que o prefeito editou uma medida provisória. E sem que houvesse, ao menos, previsão na lei orgânica do município. Essa medida provisória foi julgada inconstitucional. Tá? Nós temos alguns estados que tem a previsão de medida provisória por parte do governador. É o caso do estado do Tocantins, por exemplo. Mas aqui no estado de São Paulo, o entendimento é de que então estaria vedada a edição de MP por parte de governadores e prefeitos por conta desse entendimento até do próprio Supremo Tribunal Federal. Finalizando, nós temos em andamento no Congresso 3 PECs que buscam alterar o artigo 62 da Constituição. A primeira é a PEC 511, de 2006, que ela teve origem na PEC 72, de 2005. Então, dependendo do livro de doutrina, pode ser que ouçam o termo PEC 72. Ela foi depois transformada nessa PEC 511 aí. Por meio dessa PEC, busca-se alterar o artigo 62 para estabelecer que a medida provisória só terá força de lei depois de aprovada a sua admissibilidade pelo Congresso Nacional. Eu penso que isso descaracteriza a medida provisória, porque ela vai passar a ter natureza de projeto de lei, porque ela só vai ter força de lei depois que for aprovada pelo Congresso. Porém, de certa forma, isso tenta coibir o uso abusivo de medidas provisórias. Então, esse projeto, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, está aí já para ser votada. A situação dela é que ela está pronta para pauta no plenário. Há ainda a PEC 251, que altera o parágrafo 9º do artigo 62 para tornar nominal a votação das medidas provisórias por cada uma das casas do Congresso. Então, o voto aí teria que ser aberto, cada um dos congressistas manifestaria se aprova ou não a MP. E há uma mais recente, agora do ano de 2015, em que se busca acrescentar o parágrafo 13 ao artigo 62, determinando que o Congresso Nacional aprecie, no máximo, 12 medidas provisórias por sessão legislativa. Daria, então, uma média de uma MP por mês. Ou um pouquinho mais que isso, porque nós temos os recessos. Isso é interessante até essa proposta, porque forçaria, né, os presidentes da República a melhor avaliarem aí os seus critérios de urgência, uma vez que teriam uma limitação, né, só 12 medidas provisórias aí por sessão legislativa. São propostas, ainda não foram votadas, não se sabe se serão aprovadas. Mas o fato é que a gente nota que, por conta da insatisfação e das críticas, mesmo tendo havido a emenda número 32, que trouxe limitações para a MP, mas essas limitações ainda não foram suficientes. Os abusos ainda existem, de forma que os congressistas pretendem modificar novamente o artigo 62 da Constituição. Há quem defenda que o artigo 62 deveria ser tirado da Constituição Federal, porque entendem que a medida provisória é um instrumento antidemocrático. Nós temos a lei delegada, temos o regime de urgência, que já resolvem o problema aí da necessidade do presidente ter que legislar em determinadas situações. Eu ouso até compartilhar um pouco desse entendimento.
Porém, para aqueles que entendem que isso seria radical demais e que, de certa forma, é interessante ter essa previsão, ter esse instituto, talvez seja realmente necessário haver outras mudanças. Por exemplo, a possibilidade de não se permitir reedição de medida provisória que foi rejeitada. Por exemplo, a possibilidade de vir expresso que não poderia ser adotada medida provisória por governadores e prefeitos, entre outros assuntos aí que poderiam ser tratados, poderiam ser melhor sistematizados na nossa própria Constituição. Medidores aí para esses critérios de relevância e urgência seriam interessantes de serem adotados. Pensar que, com a emenda 32, nós resolveríamos o problema dos abusos, seria esquecer a lição que Montesquieu deu há mais de 200 anos, na sua obra do Espírito das Leis, quando ele disse que encontra-se a liberdade política unicamente nos governos moderados. Porém, ela nem sempre existe nos estados moderados. Só existe nesses últimos quando não se abusa do poder. E aí vem a constatação triste. Mas a experiência eterna mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele. Vai até onde encontra limites? Quem o diria? A própria virtude tem necessidades de limites. Uma frase de mais de 200 anos atrás e que é perfeitamente atual e aplicável para os dias de hoje. Realmente, todo aquele que detém o poder é tentado a abusar dele. Então, há necessidade de limites. Fica aí para os senhores pensarem a respeito. Eu agradeço a participação de todos.